bem absoluto, o mal é derivado. O mal é simplesmente ele não tem existência própria, a maldade. É uma ausência do mal, ou ausência do bem, mas eu prefiro interpretar isso muito mais como o mal sendo uma caricatura da própria bondade, um rascunho. O bem pervertido. Exatamente, o bem pervertido. Então, e dessa forma, o mal, ou ele se converte, ou ele prova uma conversão, um elemento, aquele que é escravo da maldade, então ele ascende nessa escada da bondade, ou senão ele é simplesmente destruído, ou eliminado da criação na volta de Cristo. Agora, esse elemento, esse assunto dentro dos escritos de Agostinho, em que ele trata do mal como não tendo substância, não tendo essência, isso tem reflexo no conceito de Deus, porque tudo que tem substância foi criado, e tudo que foi criado, segundo a análise do próprio Deus em Gênesis 1, é bom. Então o mal não foi criado, o mal é o que foi criado bom, tendo sido pervertido talvez por causa do mau uso da vontade. Mas, ok, então nós preservamos aí o caráter de Deus, a santidade, isso tudo. Dentro dessa visão da origem do mal e essa explicação que Agostinho oferece, de que modo isso pode ser relevante para a nossa vida? Algo que parece tão teórico, tão conceitual, como essa visão de que o mal não tem substância, não tem essência, não foi criado, é o bem pervertido, como isso pode ter algum lado aplicativo para o crente que aprende isso? Um ponto importante de Agostinho é que ainda que ele comece com a conceituação filosófica do mal, ele depois vai tratar do mal enquanto um problema ético, um problema moral. Então, esse é um ponto. Nós cristãos podemos ter certeza de que bem e mal são valores inegociáveis para Deus. Numa época de relativismo ético como o nosso, de um pântano moral que nós vivemos nas grandes cidades, nós somos chamados a lembrar que servimos a um Deus que é absolutamente santo e que esse Deus distingue entre o que é o bem, e o bem é aquilo que é estabelecido por ele, o que é mal, o que é uma caricatura, uma perversão do que ele exige, do que ele imputa como bom. Esse é um ponto. Segundo ponto, o mal não tem a última palavra no trato de Deus com o seu povo. Ainda que o mal atinja seu povo, e isso a gente vê, por exemplo, na Cidade de Deus, quando Agostinho vai levantar o dilema, vai tratar do dilema se a queda de Roma é culpa dos cristãos, uma questão que fica evidente ali é que o mal será vencido pelo bem no último dia. Então, o que Agostinho oferece na Cidade de Deus é mais do que uma filosofia da história, é uma visão escatológica da história, onde a vinda dessa santa cidade, ou melhor, a consumação dessa santa cidade no último dia, porque a santa cidade já está presente na história humana, em conflito com a cidade dos homens, a consumação dessa cidade no último dia é a justificação de Deus. Isto é, com a consumação da cidade, com a completa inauguração dessa nova etapa da história, onde só haverá uma única cidade, a cidade fundada sobre o amor de Deus, a cidade de Deus, o mal tem um fim, o mal simplesmente acaba. E um outro ponto é que Deus tem controle sobre o mal e Deus usa o mal como uma espécie de vara de disciplina sobre o seu povo e uma vara de disciplina sobre o gênero humano de forma geral. O único cuidado que a gente precisa ter aqui é que nós não temos a percepção que os apóstolos do Antigo Testamento tinham. Então, um apóstolo como Isaías, um profeta como Isaías, ele podia olhar para a destruição de Jerusalém e dizer, olha, é Deus que faz isso, Deus é que cria a paz, é Deus que faz o mal, Deus faz todas as coisas. Nós sabemos que Deus faz todas as coisas, mas nós devemos ser relutantes em ter a humildade de não identificar apressadamente uma ação maligna com a vontade divina, porque na última instância isso é algo oculto em Deus, só Deus sabe porque determinado fato acontece. Eu diria até mais, eu acho que é um traço de incredulidade da nossa parte quando a gente tenta fazer algumas conexões quando o mal nos atinge. Então, olha, o mal me alcançou
isso vai produzir isso. Me parece que é uma postura mais cristã, é simplesmente fechar a boca e aguardar em Deus, ficar em silêncio. A gente aprende isso em Abacuque 2, né? A gente fica em silêncio, espera a vinda de Deus. E algumas vezes Deus nem vai responder porque o mal atingiu a gente, ou o mal atinge a comunidade. E a gente Mas há sempre um motivo. Sim. No final, o que nós temos, essa é uma imagem que vem da esposa de Francis Schaeffer, que nós temos desse lado da existência, pensando num tapete, a gente vê só a parte de baixo do tapete, uma bagunça de fios mal tecidos, mas do outro lado da eternidade, quando a cidade santa for completamente consumada, então a gente vê o outro lado do tapete, todo bonito, o desenho completo, todo o propósito de Deus para a história. Mas desse lado da existência, muitas vezes a gente vai lidar com o silêncio de Deus, quando a gente vê em Asaf, Jó, Abacuque mesmo. E o caos aparente. O caos aparente, exatamente. E aí, isso que lembra o quão sério é o cristianismo, que a fé cristã consiste em confiar a despeito do que está ao nosso redor. Tá. Sobre a essência do que seja o mal, eu sei que Agostinho meditou muito sobre o que é o bem e sobre o que é o mal. Eu só consigo notar o mal em contraposição não somente ao bem, mas a Deus. Sim. O que Agostinho tratou disso? Para mim, o bem é estar de conformidade com Deus, e o mal é estar contrário não ao conceito do bem, mas diretamente a Deus. Porque no final, para Agostinho, na concepção agostiniana, que é a concepção bíblica, Deus assume o bem. Então ele não só é a fonte de todo o bem, toda a bondade, mas ele é bom. Essa é uma verdade bíblica que não tem como escapar. Um ponto interessante aqui, Agostinho escreveu um tratado, curiosamente chamado Tratado do Livre-Arbítrio, logo no começo da carreira teológica dele, e diferente das caricaturas populares, o foco do tratado é a teodiceia, é o problema do mal. Ele não escreve esse tratado como um tratado soteriológico, muito pelo contrário, ele mal toca nessa questão, bem de passagem, e muito interessante que no final da vida dele, nas retratações, ele não suprime aquelas passagens, mas ele corrige, emenda aquelas passagens. Mas o ponto ali, nesse tratado, é lembrar da responsabilidade humana da entrada do pecado no mundo. Quer dizer, o que se tem é um abuso do livre-arbítrio que conduz à perda da liberdade. Mas o abuso do livre-arbítrio é que introduz o pecado na boa criação de Deus.